Conversando agora com o vereador Theo Ribeiro, que também fez a sua fala nessa 14ª sessão ordinária da Câmara Municipal de Camaçari e fez uma denúncia, inclusive gravíssima essa questão, funeral, as pessoas têm que buscar um político, é isso mesmo, vereador? O governo Elinaldo, infelizmente, o governo de Elinaldo, que o povo mais humilde acreditou tanto, que carregou a bandeira, esperou ter uma resposta positiva, esse é um governo que vira as costas de questões assim, bem minuciosas. E era que essas questões eu achava que ia ser Elinaldo ia tirar de letra. Mas como o projeto que Elinaldo dirige não é um projeto direcionado dele, é um projeto da extrema-direita, é um projeto de que as pessoas ricas são privilegiadas e as pessoas mais pobres, mais humildes são deixadas para trás, isso só está caindo no que a gente acreditava que iria acontecer. A hora que eu demorei até de acreditar, que eu achava que Elinaldo pudesse mudar essa realidade, mas ele realmente mudou. Ele mudou do melhor para o pior. O que é que acontece? Camaçari, há alguns anos atrás, o funeral aqui era dado pelos políticos. Morria uma pessoa aqui de Camaçari e precisava-se de um funeral, aí tinha que pedir o político. O político ia lá, resolvia junto com a prefeitura, essa família ficava presa a esse político, mas quem dava o funeral era a prefeitura. Quando eu estive à frente da Secretaria de Combate à Pobreza, eu mudei essa realidade, fazendo o entendimento que as pessoas não podem fazer política com um momento tão triste, com um momento que a gente ainda não consegue ainda labutar bem, que é a questão do óbito, é a questão da morte de um ente querido. E aí nós mudamos isso. O que foi que nós fizemos? Nós fizemos um critério de credenciamento das funerárias, criamos alguns critérios, que era a pessoa ser morador do município há X anos, a um determinado tempo de anos, e aí está precisando. E aí a prefeitura dava o seu funeral, dava lá, estipulava um valor e dava o funeral às famílias carentes desse município. O que é que Elinaldo faz? E ainda dávamos um ônibus para acompanhar. O que é que Elinaldo faz? Quando ele vem, ele entra de confronto com todo o setor pobre, com todas as pessoas humildes da nossa cidade. Primeiro ele cortou a cesta do peixe, a cesta da Páscoa, a cesta de Natal, depois cortou o benefício do pescador e depois ele fez esse embargo no que é o funeral. Para se receber um funeral hoje, para uma família utilizar o funeral hoje na Prefeitura de Camaçari, ela tem que estar inscrita no Bolsa Família ou estar cadastrada em um CRAS. E aí, fora isso, só recebe o funeral se um político intervir. Precisa que você ligue para um vereador, para um secretário, para o próprio Elinaldo, para que ele autorize. Fora isso não recebe tal. O que é isso? Isso é você estar na contramão da história, é você voltar ao retrocesso, é você fazer com que a pessoa fique dependente da mão política para que resolva um funeral que é um momento de tristeza, um momento de dor, e que a gente já tinha passado por isso, que a população de Camaçari já achava que essa era uma questão já resolvida. E aí a gente volta. É por isso que a gente precisa fazer a retomada do governo, para que todos esses benefícios que Elinaldo vem cortando do povo, a gente dá de volta. Se eu for prefeito de Camaçari, pretendo ser prefeito de Camaçari, o povo e Deus assim determinar que eu seja prefeito de Camaçari em 2020, certamente é que essa política toda nós vamos mexer, nós vamos mudar. Todos os benefícios que o povo de Camaçari perdeu, eu vou retornar, eu vou dar de volta ao povo de Camaçari. Porque não se dá para fazer mais para poder você fazer política de retrocesso. Todo o retrocesso que tem dado à nossa cidade, nós vamos acabar com esse retrocesso e Camaçari vai voltar a andar de novo, o povo vai voltar a ter seus direitos que tinha e foi perdido agora com essa administração de Elinaldo. Bom, saindo de um assunto e voltando para outro, muito mais emocionante, você se emocionou hoje na tribuna, aniversário de sua senhora mãe, outro dia você se emocionou dando homenagem ao Dia das Mães e hoje é aniversário. Olha, minha mãe, muito do meu caráter está direcionado à minha mãe. Eu fui educado por minha mãe é uma mãe de família que não ficou em casa. Minha mãe chegou em Camaçari com 22 anos, junto com meu pai. Minha mãe é de Nazaré das Farinhas, meu pai é de Santo Amaro da Purificação, de um lugar chamado A Pedra de Santo Amaro.
e aqui se instalou em Camaçari, e Camaçari era uma cidade de poucos habitantes, e que meu pai era aquela pessoa que se colocou como uma pessoa que sempre ajudou as famílias aqui em Camaçari. Então, meu pai foi uma pessoa que teve uma determinação social muito grande. É por isso que eu gosto da área social, que minha família é o seguinte, basta lhe dizer que eu sou filho de um lar de cinco irmãos de sangue e mais de 100 irmãos adotivos. Eu tenho mais de 100 irmãos adotivos aqui nessa cidade. Era raro a nossa mesa, a gente sentar à mesa e não ter uma pessoa de fora para sentar para almoçar. Eu sou do tempo que poucas casas da minha rua tinham geladeira. Isso Lula mudou, né, quando chegou o governo. Então as pessoas traziam as suas comidas, as suas coisas e botavam na geladeira de minha mãe. Meu pai ia fazer as compras na Ceasa, meu pai fazia compras de tomate, comprava uma, duas, 3 caixas de tomate e que a gente não ia utilizar. Aí pegava o que era nosso e os outros ia dividindo para as pessoas da rua, para os vizinhos da rua. Eu sou de um tempo, quando minha mãe chegou aqui, tinha 2 ou 3 casas que tinham televisão na casa, a gente ia assistir televisão na casa dos outros pela janela, e os outros na janela da casa da gente. E minha mãe assim fez, minha mãe foi parteira aqui nessa cidade. Minha mãe foi professora leiga, minha mãe chegou no fundo do quintal dela quando viu a necessidade que esse povo tinha de estudar e montou uma escola no fundo do quintal. Não foi uma escola cobrando não, era uma escola de graça. É tanto que essa escola cresceu, tanto que o governo da época tombou, minha mãe era professora leiga, tombou e contratou minha mãe como professora para essa escola e fez uma escola em outro lugar e minha mãe foi ser professora dessa escola. E aí minha mãe, basta lhe dizer que o cadastro de minha mãe é o cadastro 34 dessa prefeitura. Minha mãe é aposentada da prefeitura e minha mãe deu muito da vida dela para que as famílias de Camaçari se evoluíssem. Tem muitas pessoas hoje, engenheiros, médicos, professores, mecânicos, que passaram pela mão de minha mãe no primeiros anos de escola. Quantos anos está fazendo? Minha mãe está fazendo 92 anos de idade. Eu espero que ela esteja dura e firme como ela está para poder participar da minha posse em 2020, quando eu ganhar essa eleição. 2021. Esse é o vereador Theo Ribeiro aqui, falando aí, é claro, de alguém muito especial, a sua senhora mãe, que hoje faz aniversário. Com imagens de Sérgio Oliveira, Edilson Alves, TV Connect.